Olá, alunos! Olá, pessoal do YouTube! Estou aqui para poder fazer a correção do primeiro simulado da minha mentoria. Então, você que é meu aluno da mentoria, você já teve os assuntos e agora vamos fazer a correção. E você que é do YouTube aí, das redes sociais, e está interessado em fazer concursos da banca FGV, MPU, MPRJ, tá por aí, e quiser falar comigo, fazer parte da mentoria, pode vir que nós vamos desenrolar essa banca, nós vamos derrotar essa banca FGV. Então, os assuntos foram dados durante a mentoria e nós vamos fazer a correção do primeiro simulado que os alunos fizeram neste último domingo, dia 9. Beleza? Então, vamos corrigir, vamos ver o raciocínio das questões elaboradas por mim, seguindo o padrão da FGV, claro, com certeza. E nós vamos ver o raciocínio que a gente tem que ter em cada alternativa, fazendo aquela correção bem detalhada. O simulado, eu vou deixar aqui, as questões do simulado, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E quem quiser acompanhar e fazer parte dessa mentoria, é só chamar. Vamos lá. Empolgado, empolgadíssimo. Deixa eu aparecer aqui por enquanto com vocês. E se tiver necessidade, eu saio do vídeo para poder visualizar melhor a questão. Então vamos lá. Derrotando a banca FGV, Mentoria MPU. Vamos lá, vem comigo, correção do primeiro simulado. Questão número 1. Assinale a alternativa que contém uma tese e um argumento capaz de sustentá-la. Então, o que a gente tem que ter aqui nessa questão? A gente tem que ter esses dois elementos. A gente tem que ter uma tese. O que é uma tese, professor? Tese, você aprende comigo? Que tese é opinião. Então, nessa alternativa, você tem que ter opinião do autor. Tem que ter mais o quê, professor? Tem que ter um argumento. Argumento é um elemento que seja capaz de sustentar essa tese, sustentar a opinião. Eu não posso virar para você e falar que andar de carro é melhor que andar de moto. Ó, tchau. Não, eu tenho que trazer algum argumento para que você consiga enxergar melhor a opinião que eu tenho. Carro é melhor, porque é mais seguro. Riscos de acidente é menor. Eu posso falar que carro cabe mais pessoas. Então, eu trouxe argumentos para que para que eu consiga fazer com que você visualize a minha linha de raciocínio. Então, o argumento seria sustentar a tese. Perfeito, perfeito. Se você conseguiu entender isso aqui, a gente consegue fazer a questão. Olha só, não se julga um livro pela capa. Aqui é só opinião. Não se julga livro pela capa. Isso é o que eu acho. Aqui, ó, vamos responder juntos aqui, ó. Aqui é apenas tese. Beleza. Não se julga o livro pela capa. Não escute conselhos de quem nunca conquistou nada na vida. Aqui eu tenho um argumento, eu tenho uma exemplificação? Não. Aqui eu tenho apenas a minha tese. Vamos mais, vamos mais. Ó. Em uma discussão, não grite, pois se gritar adiantasse, o porco não morreria afacado. Olha, em uma discussão, não grite. Eu tô falando, grito não adianta. Isso aqui, ó, é uma tese. Se você estiver discutindo com alguém, não grite. Por quê? Na verdade, vai até aqui, né? Não grite. Na minha opinião, você não deve gritar. Por quê? Porque se gritar adiantasse, o porco não morreria a facadas. Aqui, ó, é o meu argumento. Se você conseguiu entender isso, ó, eu consegui explicar a minha tese, o porquê que eu acho aquilo. Isso aqui é o argumento que está sustentando minha tese. Resposta, ó, resposta. Por enquanto a gente fica com letra C, mas na FGV você aprende comigo, a gente não sai marcando de cara não. Vamos guardar aqui a letra C. Somos todos iguais, independente da cor, religião ou opiniões. Tese. Não tem opinião. Tese. Não se preocupe, pois o que é dele está guardado. Por mais que tenha o pois aqui, ó, não se preocupe. Quando você tem um verbo, um verbo no infinitivo, esse pois ele vai trazer sentido de
explicação. Mas, professor, quando você viu lá na letra C, também tem um verbo no infinitivo. Não grite. Beleza. Mas, ó, percebe que o que eu digo depois, ele vai exemplificar, ele vai concretizar a opinião. O sentido de você trazer uma tese, um argumento, é que a tese é isso daqui, ó. Tese é ideia. Ideia é uma coisa abstrata. Vem comigo, ó. Tese é uma ideia, é abstrato. Eu vou transformar, o objetivo é transformar essa tese em argumento. Na verdade, transformar não, né? Concretizar com argumento. Argumento. Isso aqui, ó, quando eu trago um argumento, é um exemplo. O exemplo, ele é o quê? Concreto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, ó, não basta você ter a ideia, não. Não basta você ter a ideia. Você tem que ter a ideia e concretizar. Lembra a ideia do carro? Ó, carro é melhor do que moto. Por quê? Carro a gente fica seguro. Carro cabe mais pessoas. Você está conseguindo visualizar o que eu estou falando. Por mais que você não concorde, mas você consegue visualizar, entendeu? A ideia do argumento é isso. Agora, quando eu falo aqui na letra E, não se preocupe, pois o que é dele está guardado está muito abstrato ainda. Então, ó, argumento de verdade eu tenho aqui na querida letra C. Em uma discussão não grite, pois, se gritar adiantasse, o porco não morreria a facadas. E visualizei. Verdade. Show! A 1 foi letra C. Vamos mais, vamos mais. Número 2. Leia o texto abaixo. Leia o texto abaixo. Deixa eu ligar aqui que eu tô morrendo de calor agora. Marido, onde você estava? Um diálogo, né? Então, tem aqui, ó. Marido, onde você estava? Pessoa A falando. No escritório, meu bem, precisei trabalhar até mais tarde. Isso é a resposta do marido. Isso aqui é esposa. Isso aqui é o marido. Mas Otávio, seu sócio, saiu do trabalho às 5 e ligou querendo falar com você. É o trânsito aqui, a esposa, para não se perder, vai escrevendo. É o trânsito, Olivia. O inferno das grandes cidades. Isso aqui, ó, é o marido. Tranquilo. Não me perdi, professor. Primeiro a esposa fala, marido responde. Esposa fala, marido responde. Tranquilo. Aí tá assim, ó. Número 1. Otávio é marido de Olívia. O Otávio é marido de Olívia? Depois a gente vai ter que confirmar lá embaixo. Otávio é marido de Olívia? Não, porque quando o Otávio é citado é aqui, ó. É a esposa falando. Otávio, aí ela tá explicando, o seu sócio, ele saiu do trabalho. É diferente, ó, para FGV a gente tem que fazer isso daqui, ó. É diferente dela fazer isso daqui, ó. Isso aqui é diferente de Otávio, seu sócio, saiu do trabalho às 5. Por quê? Aquele exemplo que eu escrevi ali agora para vocês. Otávio, vírgula, seu sócio saiu. Isso aqui a gente chama esse cara de vocativo. Ele está destacado por uma vírgula só. Quando isso aqui acontece, vocativo é chamamento, né? Eu estou indicando com quem eu estou falando. Otávio, seu sócio saiu, beleza? Isso é o vocativo. Agora ali em cima não. Ali em cima eu tenho um aposto. O que que é aposto, professor? Rapidamente falando, né? Porque não estamos em aula. Aposto é quando você especifica, por exemplo. Então, ó, eu estou explicando aqui no enunciado, né? Ele está explicando aqui, Otávio, quem é Otávio? Seu sócio. Abri com uma vírgula e fechei com uma vírgula. Só fui para explicar quem é. Mas, ó, Otávio saiu do trabalho, vamos ignorar isso daqui, ó. Otávio saiu do trabalho às 5 e ligou querendo falar com você. Então, ó, é ela falando pro marido de uma terceira pessoa. Otávio, seu sócio.
Beleza? Então, ó, essa aqui, ó, Otávio é marido de Olivia? Não, Otávio é o sócio do marido de Olivia. Essa número um está falsa. Número 2, Otávio é sócio do marido de Olivia. Aqui sim, aqui ó, Otávio, seu sócio, saiu querendo ligar, falar com você. Beleza, aqui tá certo. Otávio é sujeito do predicado, saiu do trabalho. O Otávio é sujeito do predicado? Ó, sujeito. Sujeito é quem pratica a ação. E predicado é o restante. Predicado é a partir do verbo. Vamos ver se essa informação bate. Vamos lá. Tá dizendo aqui em cima, ó, Otávio é sujeito do predicado. Vamos lá. Otávio saiu. Esse aqui é o sujeito. Quem é que saiu? Para achar o sujeito, pergunta pro verbo. Ó, quem é que saiu do trabalho às 5? O Otávio. Otávio é sujeito do predicado? É, Otávio é sujeito do predicado. Esse aqui tá certo. Seu sócio é sujeito do predicado, saiu do trabalho. Seu sócio é sujeito do predicado. Vamos lá, sujeito aqui é praticação. Seu sócio é o sujeito do predicado? Não, o sujeito é o Otávio. O Otávio que saiu do trabalho. E esse seu sócio aqui, a gente vai chamar esse cara de adjunto adnominal. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está especificando, né? Na verdade, adjunto adnominal não, perdão. Ele vai ser o aposto mesmo. Só para não confundir, o aposto. Ele vai estar especificando. Você aprende comigo? Isso aqui é falso. Você aprende comigo que a FGV ela fica mais preocupada em o que o termo está fazendo do que o que ele é. Entende? Ela não perguntou. É substantivo. É adjetivo. Não, ela quer saber o que ele está fazendo. Ela é mais da sintaxe. Mas você tem que saber da morfologia também para saber as particularidades do termo. Então, ó, o que está dizendo aqui, ó? Falso número um, falso número 4. Ele está perguntando as incorretas. Eu, né? Está perguntando as incorretas. Incorreta. Preste atenção, que a gente está acostumado, nós estamos, ó, treinados para marcar certa, mas a FGV ela pergunta em grandes números de questões a incorreta, tá? Toma cuidado com isso. As incorretas é número um e número 5. Resposta, número 5, número 4. Resposta, letra C. Ó, questão bonitinha para vocês. Número 3. Foi. Número 3. O que que a gente tem aqui? Isso aqui, ó, puro suco de FGV. A FGV, ó, quando a gente vai treinar para outras bancas, a gente treina o quê? A gente treina texto narrativo, é que conta história. Texto descritivo, é aquele texto que a gente está trazendo adjetivo para descrever alguma coisa. Texto injuntivo, é da ordem. Isso a gente aprende para outras bancas. Na FGV, além da gente aprender isso, a gente aprende também, perdão, a gente aprende também particularidades de cada tipo textual. E a FGV ela gosta muito dessa tipologia aqui, o texto descritivo, porque ela gosta de brincar. FGV gosta de adjetivo. E adjetivo está no texto descritivo. O texto descritivo. Aqui a banca já está falando que é o texto puro suco de FGV. Ela já está falando que é tipo descritivo, só que ela quer saber como que o autor está descrevendo. Ele está perto? Ele está longe? Ele está em cima, escrevendo de cima para baixo? De baixo para cima? Professor, que absurdo. É, mas isso daí a gente consegue de pistas. Ó, interpretação é pista. Vamos ver. O conjunto é composto por uma mesa de carvalho, 4 por 3,50 metros, e 4 cadeiras do mesmo material. Tá, eu tô olhando os detalhes. A mesa tem a opção de se estender e chega aos 6 metros de comprimento. Opa, já me afastei um pouquinho.
Tanto a mesa como as cadeiras apresentam uma camada de brilho para a proteção da madeira e maior durabilidade. Além disso, é viável a opção de adquirir mais 2 ou 4 cadeiras e, se o comprador assim o exigir. O estado de conservação de todos os imóveis é excelente. Ó, isso aqui, ó, você percebe, ele tá lá pertinho, ele tá pertinho falando, ó, da medida. Medida é bem específico, né? Medida. Depois ele faz o quê? Afasta um pouquinho, fala que chega a 6 metros de comprimento. Fala da mesa, agora ele já tá mais afastado, que ele consegue falar da mesa como um todo. Depois ele fala o quê? Ele fala da camada de brilho, né. Depois ele fala o quê? 2 ou 4 cadeiras, já afastou mais um pouco. Então ele tá indo, ó, do detalhe, como ele começou lá em cima, indo para o geral, o todo. Eu gosto de falar que é de detalhe para o todo. Então, ó, de perto para longe. Perto para longe. Não, isso daqui dá para confundir, mas vamos lá. De longe para perto, eu tô longe olhando para o perto. Tá, não, é o contrário, né? Ele tá no detalhe indo para o todo. Não, perto para longe não. De baixo para cima, não. Só se tivesse falando, por exemplo, os pés da cadeira, falando do vidro da parte de cima, da toalha, tá subindo. Não. De fora para dentro, não. Fica em dúvida do particular para o geral e de perto para longe. É mais correto falar que é do particular, opa, para o geral? Por quê? Aqui a gente está falando particular é quando a gente fala do detalhe. Essas duas confundem. Por quê? Detalhe também está perto. Mas eu falar particular, eu estou mais remetendo a palavra detalhe do que falar que está perto. Entende? FGV é isso, você fica em dúvida entre duas. Mas, ó, detalhe para o geral. E não é tão longe assim, porque aqui não está indicando que ele está longe da mesa, né? Dos objetos. Aqui está falando, ó, a mesa, as cadeiras, camada de brilho, ele ainda está lá. Ele fala do geral, do todo. Se fosse longe, ele ia falar a mesa, a porta da sala, a parede da casa, né? Ele está se afastando, indo para longe. Não, aqui não indica que ele está afastando. Indica que ele está falando do particular para o geral. Beleza? Ó, isso aqui, tá cortando minha cabeça. Isso aqui é FGV. Resposta à letra A. Vamos de próximo, vamos lá. Número 4. As frases a seguir mostram termos ligados pela conjunção "e", tá? Isso por quê? Isso é para aquele pessoal que grava lista. Ó, FGV não dá pra gente gravar lista, não dá, é semântica. Por quê? Muita gente fala assim, ó, "e" é adição, a gente aprende dessa forma, né? Ele, perdão, ele comprou frutas e legumes. Por que isso daqui é adição? Por quê? Ele comprou. Comprou frutas? Comprou. Sim. Comprou legumes? Também comprou. Então, ó, tô adicionando informação. Só que esse "e", ele também pode trazer outro tipo de semântica, entendeu? Ele pode trazer outros sentidos. Ele foi à praia e estava chovendo. Ideias contrárias, né? A ideia de eu ir na praia é o quê? Eu ir à praia é o quê? Cheguei à praia, sentei, tomei uma água de coco e fiquei lá no sol. Mas estava chovendo, e estava chovendo. O que acontece? A perspectiva que eu tinha, ela foi quebrada. Quebra de expectativa é adversidade, entendeu? Então já não é mais adição. Ó, vamos ver. Ele quer a frase que apresenta sentido de adição. Tem gente que vai falar, ah, mas claro que é adição. Não. Olha, nadou, nadou e morreu na praia. Nadou, nadou, com sentido de conquistar, só que ele morreu na praia. Isso daqui, vamos escrever aqui ao lado, adversidade. Gritou durante o show inteiro e voltou para casa sem voz. Ó, ele gritou e a conclusão disso, ele voltar para casa sem voz. Então é o resultado. Isso daqui, ó, conclusiva. Venha comigo e eu te explicarei tudo. Quando a gente tem um verbo no
imperativo. Geralmente o que vem depois, a segunda oração, ela vai fazer o quê? Vai explicar. Essa aqui é explicativa. Posso trocar por quê? Que, né? Venha comigo que eu te explicarei tudo. Deixa eu apagar isso daqui para a gente não embolar aqui. Ele fez várias perguntas e eu permaneci calado. Vamos lá. O objetivo de alguém te fazer uma pergunta é que você responda. Então, isso daqui, ó, é adversidade. Não teve o resultado esperado. Entendeu? Adversidade. Resposta, letra E. Sabe tudo de cor e salteado. Ele sabe tudo de cor? Sabe. Sabe de salteado? Também. Então, isso daqui, ó, é adição. Resposta, letra E. É isso. FGV é isso. Interpretar o momento, o contexto. Beleza? Vamos de próxima. Número 5. Figuras de linguagem. Figura de linguagem identificada no slogan acima é o quê? Ó, sinal verde para música boa. Sinal verde. Isso quer dizer que acender um sinal verde e vai tocar música boa? Não, não é isso que está querendo dizer, né? Então, ó, o que que ele está fazendo? Vamos identificar cada uma das figuras de linguagem aqui. O que que é uma metáfora? Metáfora seriam interpretações, vamos dizer assim. Metáfora é uma comparação. Comparação implícita. Você não está realmente comparando os dois elementos, mas pela vivência, pelo conhecimento de mundo, você sabe que aquilo é uma comparação com um termo existente no mundo. Resposta? Segura, segura. Metonímia é redução de termo. Eu vou ali comer um Bob's. É redução. Você vai comer o estabelecimento? Não. Mas eu entendi o que você está querendo dizer. Você vai comer um lanche do Bob's. Beleza. O que que a gente tem aqui também? A gente tem a prosopopeia. É quando você dá uma característica não humana a algum outro ser. Prosopopeia. Ó, característica humana. Quando você fala característica humana. Quando você fala, por exemplo, a lua me traiu. A lua me traiu. A lua, ela não trai, né? Não é um ser humano. Isso é uma característica de um ser humano. Então, ó, a lua me traiu, prosopopeia. Gradação. Gradação é quando vai, ó, crescimento. Não, vamos lá. Vou botar crescimento, não, que pode confundir um pouco. Vou botar aqui, ó, aumento de intensidade. Quando você fala, por exemplo, estava frio, congelando, temperatura glacial, ou seja, estou aumentando a intensidade daquele elemento, daquela situação, né? O dia estava frio. E o que que é eufemismo? Eufemismo é suavização, vamos dizer assim. É quando você diz assim, por exemplo, ao invés de chegar para uma criança, eu pensei que estava. Ao invés de você chegar para uma criança e falar assim, deixa eu colocar eu e o quadro direto, que eu acho que não vai atrapalhar não. Você chega para uma criança e fala assim, você não vai chegar e falar, seu pai morreu. Não, você fala, virou estrelinha. Então, ó, o que que você está fazendo? Foi de arrasta. O que que você está fazendo? Você está suavizando, suavizar a informação. Suavizar a informação. Agora, ó, dito isso, sinal verde para música boa. Sinal verde, eu estou fazendo uma comparação implícita com o semáforo. Sinal verde, letra A. Essas informações, como assim todas as questões, você vê com mais detalhe comigo nos nossos cursos, nas nossas mentorias. Aqui eu estou fazendo um breve resumo para a gente conseguir corrigir as questões. Beleza? Só para você ver sentido naquilo que eu estou falando. Próxima questão. Questão número 6.
Sobre o texto acima, é possível inferir que, aí tá assim, ó. Os oceanos poluídos pedem socorro. Oceanos pedem socorro. Lembra daquela prosopopeia? Lembra? Beleza. As algas marinhas gemem inconformadas. E os peixes e os golfinhos se consolam. Que é uma prosopopeia pura, tá? E o céu só olha e nada pode fazer. Aí tá falando, é possível inferir. Inferir, você viu quando fala inferir, deduzir. Isso aqui, ó, é interpretação. Professor, interpretação, né? Tá no texto? É, tá no texto, só que há pistas que fazem com que a gente consiga deduzir aquelas informações, tá? A interpretação, ela não tá exatamente escrito no texto, mas com aquelas palavras, com aqueles elementos que a gente consegue encontrar no texto, por exemplo, a prosopopeia, a gente consegue chegar a uma dedução. Falar, ele escreveu aquilo porque ele quer dizer isso, tá? Então vamos lá. É possível inferir, é possível interpretar, deduzir, chegar à conclusão que isso tudo é enunciado de interpretação para a FGV. A situação dos animais terrestres é melhor do que a dos seres marinhos. O que que eu preciso aqui, ó? Pistas, pistas textuais. Pistas textuais. Animais terrestres, seres marinhos. Seres marinhos, eu tenho pista ali para seres marinhos? Ou se tenho. Eu tenho ali, ó. Eu tenho golfinhos. Eu tenho ali, ó, peixes. Eu tenho algas marinhas. E para animais terrestres, eu tenho pistas no meu texto que façam com que eu conclua a ideia de que os animais terrestres estão melhores do que os marinhos? Não. O texto não fala sobre animais terrestres. Isso aqui, quando a gente vai além do que o texto está dizendo, tem um nome. A gente chama isso aqui, ó, de extrapolação. O autor utiliza o artifício da personificação. O que que é personificação, professor? É a mesma coisa que prosopopeia, entendeu? Ó, prosopopeia, personificação, característica humana. Mesmo raciocínio. Personificação para indicar a dependência que os seres citados têm sobre os seres humanos. Segura. Segura essa daqui, tá? Uma galera foi nessa daí. Ó, a personificação aqui no texto. Os oceanos poluídos pedem socorro. Tá pedindo socorro para quem? Algas marinhas gemem inconformadas. Os golfinhos se consolam. O céu nada pode fazer. Segura. Segura essa. O céu é incapaz de ajudar o oceano. O céu, oceano. Eu cheguei aqui, ó. Céu, oceano. Beleza. Tudo que tá acontecendo ali, ó, tá dentro do oceano. Beleza? E o céu é incapaz de ajudar. O céu só olha e nada pode fazer. Vai buscando, ó, paráfrase. O que tá no texto tá condizendo com o que tá na questão? Tá. Por conta da distância, o meu conhecimento de mundo, né? Aí a gente parte de pressuposto, uma das matérias de interpretação. Meu conhecimento de mundo, ele dá a entender que o céu e o oceano eles têm uma distância, por conta da distância que os dois se encontram. Mas o céu é incapaz de ajudar por conta disso? Segura, segura essa. Ó, B e C. D. Daqui a alguns anos não teremos mais água limpa para as nossas necessidades básicas. Eu tenho alguma coisa no texto que faça eu remeter a essa ideia de necessidade básica? Não. Então sai fora. Extrapolação. Todos os elementos citados na segunda linha em diante servem para exemplificação ao que foi dito na primeira linha. Ó, isso aqui é a parte de função textual, né? É a parte que a gente diz que está fazendo uma explicação, tá? Tudo que vem depois está exemplificando o que disse antes. Oceanos poluídos, olha, ele está falando da segunda linha. As águas marinhas gemem inconformadas. Isso aqui está falando do oceano, tá? Os peixes e golfinhos se consolam, tá falando do oceano, tá? O céu só olha e nada pode fazer. Tá falando do oceano? Não, aqui tá falando do céu. Já mudou o referente. Então, essa aqui tá errada. Voltando aqui, ó, voltando na letra B e letra C, que gera dúvida na galera. Ó, o autor utiliza o artifício da personificação. Beleza, ele utiliza. Aqui, ó.
pedem socorro, oceanos, águas marinhas gemem, beleza. Isso tudo aqui, ó, é personificação. Eles não têm essa característica, eu tô dando essa característica por ser. Para indicar, mas essa personificação é para indicar a dependência de que os seres citados têm sobre os seres humanos? Os oceanos dependem do ser humano, o oceano depende do ser humano, as águas marinhas dependem do ser humano? Depende? Ou a letra C tá mais completa, ó, o céu é incapaz, só olha, nada pode fazer, de ajudar o oceano por conta da distância que os 2 se encontram. Tá. Ó, essa aqui, ó, é a nossa resposta, a letra C. Ela tá mais aplausível do que a letra B. Por quê? Porque eu falar que o céu e o oceano têm distância, sim, isso é conhecimento de mundo. Beleza. A distância que os dois se encontram. É mais certo eu falar isso do que falar que o ser humano, o mar precisa do ser humano. Por quê? Eu não tenho nada ali nas informações. Ah, professor, mas precisa sim. É, mas isso é extrapolação. Eu não tenho nada ali no meu texto que indique a figura do ser humano. Beleza? Então, ó, você vai fazer isso. O que está no texto, eu vou ficar batendo com as informações da alternativa. Eu fui, ó, descascando aqui, ó. Céu é incapaz, nada pode fazer. Ajudar o oceano, céu só olha, é incapaz. Por conta da distância, conhecimento de mundo, que os dois se encontram. Beleza. Até porque quando eu cheguei na parte do céu, o que que eu fiz? Ó, eu, o céu, só olha. Ou seja, eu mudei o sujeito. Entendeu? FGV. Próxima questão. Número 7. Assinale a opção em que a estrutura da segunda frase em relação à primeira esteja corretamente identificada. Isso daqui é questão de função textual. Uma das primeiras aulas lá do meu cursinho. Textual. O que isso quer dizer? Quer dizer que a segunda informação que vem no texto, na frase, no parágrafo, enfim. Segunda informação, ela tem uma relação com a primeira. Tem gente que vai olhar para isso daqui e vai falar assim: isso aí é questão de conjunção. Não, isso é função textual. Para FGV, isso é função textual. O que que a segunda frase tem em relação à primeira? Entendeu? Nomenclatura da FGV. Então tá corretamente. Sempre sublinha se ela quer o certo ou o errado, tá? Quando você pegar o trem, avise-me. E se avisar é consequência de pegar o trem? Não, isso aqui não é consequência. Isso daqui tá trazendo uma relação de tempo, né? Ele quer, ó, a segunda em relação à primeira. Não, isso aqui não é consequência. Não quero que você conte seus segredos, apenas seja sincero comigo. Ser sincero comigo é o contrário, é o oposto de você contar os segredos? Vamos lá, eu não quero isso, eu quero aquilo. Mas isso é uma coisa contrária à outra? Não. Então, ó, letra B tá fora, não é oposição. Se ele quiser mais lasanha, diga-o que ele pode pegar. Ó, ele pegar lasanha é a causa dele querer mais? Não. Na verdade, o que acontece primeiro é eu querer mais lasanha. Depois, ó, você vai me dizer que eu posso pegar. Então, ó, a causa acontece primeiro e a consequência depois. Mas nem a relação de causa e consequência, só para você entender que não faria sentido, por quê? Isso está acontecendo depois. Mandei todos para casa antes que caísse a tempestade prometida. Segura. Trabalhei a semana inteira e mereço descansar. O que que é ampliação? Ampliação é nova informação. Trabalhei a semana inteira, mereço descansar. Esse mereço descansar, ele está trazendo uma nova informação. Ó, eu trabalhei a semana inteira, mereço descansar. É nova informação. Não, não é nova informação. Eu estou explicando, é uma explicação. Essa aqui está fora. Letra D, nossa resposta. Por que letra D, professor? Mandei todos para casa antes que caísse a tempestade. Então, ó, isso aqui é uma explicação que eu estou dando por eu ter mandado todos para casa, entendeu? Explicação. Questão número 8. Nos dias atuais, não se pode deixar uma criança sozinha em casa. Aí ele tá falando dessa vírgula aqui, ó. Assinale a opção em que a vírgula foi empregada pelo mesmo motivo que na frase acima. Nos dias atuais. Isso aqui, ó.
Está respondendo a pergunta quando? Quando? Nos dias atuais. Quando responde a perguntas lá na morfologia, a gente vai chamar de advérbio, né? Ele ele dormiu tarde. Quando ele dormiu? Tarde. Ele dormiu com a namorada. Com quem ele dormiu? Companhia. Beleza? Agora, quando a gente está falando de função sintática, a gente está falando de adjunto adverbial. Não se pode deixar. Quando é que não se pode deixar? Nos dias atuais. Não pode. Então, ó, aqui a gente está falando de um adjunto adverbial. Isso tudo você aprende lá comigo, hein? Adverbial deslocado. Adjunto adverbial deslocado. Por que a gente chama ele de deslocado? Porque a ordem direta da oração é sujeito, verbo e complemento. O que vem depois, ó, são os adjuntos, são os acessórios. Esse acessório, esse adjunto, quando ele tá, o adjunto adverbial, tá? Quando ele tá deslocado, aqui que é deslocado, não está no lugar que ele tem que estar, lá depois. Quando ele aparece antes, a gente, quando ele é mais, ó, mais de 3 termos, a gramática diz que ele é longo. Longo, mais de 3 termos. 3 termos ou mais, na verdade. Quando ele tem 3 termos ou mais, nos dias atuais. O que vai acontecer com ele? Ele vai estar deslocado. Então, perdão, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser longo. Eu fui ver se eu não estava na frente. Ele vai ser longo. Beleza. Se ele é longo e está deslocado, eu tenho que separar por vírgula. É isso que ele quer. Assinale a opção que a vírgula foi empregada pelo mesmo motivo. Ela foi empregada lá em cima, por quê? Porque é uma adjunta adverbial deslocado. Vamos lá. Hoje eu sairei cedo do trabalho. Ou seja, podemos ir ao cinema. Isso daqui, essas vírgulas aqui, ó, é para separar. Desculpa. Para separar orações sindéticas. O que é oração sindética? É a oração que tem um conectivo. Esse conectivo aqui, ó. Ou seja, sindética, explicativa. Tá explicando. Comprei leite, ovos, farinha, fermento e manteiga. Isso daqui, ó, ela está sendo usada para separar elementos de uma enumeração. Todos aqui estão certos, beleza? Mas ele quer o mesmo motivo lá de cima. Ele, infelizmente, não aguentou a pressão de trabalhar com o público. Infelizmente. Esse infelizmente aqui, ó, é um advérbio. Vamos falando de sintaxe, né? Perdão. Pra não confundir a mente. Isso daqui, ó, é um adjunto adverbial de opinião. Posso marcar então se é um adjunto adverbial deslocado? Segura. Segura aqui. João é meu irmão. José, meu primo. Isso daqui, ele está ocultando um verbo. A gente chama de zeugma na língua portuguesa, né? O que é esse zeugma? Eu não preciso falar. João é meu irmão. José é meu primo. Ana é minha tia. Não. Esse termo é aqui, ele já foi citado, ele pode ser oculto através de zeugma. Resposta à letra E. Nós, todas, todas as quartas-feiras, ou seja, tá respondendo, ó, quando nos reunimos para assistir um filme de comédia. Esse quando aqui é um adjunto, esse todas as quartas-feiras, né? É um adjunto adverbial temporal deslocado. Porque eu deveria falar, né? Deveria no sentido de a ordem correta, né? Ordem direta. Nós nos reunimos para assistir a um filme de comédia todas as quartas-feiras, lá pro final. Ele está deslocado, está ali no meio, é mais de 3 palavras. Resposta letra E. E a letra C também não está deslocado, professor? Sim, só que, ó,
Esse cara aqui, ó, não esqueça, ó, detalhes, tá em dúvida entre duas? Se liga nos detalhes. Esse aqui é longo. Assim como o de cima é longo. Esses aqui, a vírgula é obrigatória. Aqui não, infelizmente. Não. Então, ficamos com letra E, porque é corretamente, ó, é bem idêntica à questão do enunciado. Questão 9. Vamos lá. Nas frases a seguir, foram sublinhados elementos de coesão. O que que é coesão, professor? Coesão, uma das definições de coesão, é evitar repetição. João acorda cedo, depois João toma café. E depois João, não. Ele, o rapaz, eu estou usando elementos coesivos para evitar repetição. Beleza. Nas frases a seguir foram sublinhados elementos de coesão relacionados a termos anteriores. Assinale a opção em que o termo referido está corretamente indicado. Vamos nós. Ele quer a que esteja corretamente indicado. Ou seja, está retomando exatamente o elemento que ele colocou aqui no final de cada sentença. E a letra D ficou sem. Mas vamos lá. Ensine a criança a guardar os brinquedos no lugar. Isso colabora para o seu desenvolvimento. Seu desenvolvimento. Desenvolvimento dos brinquedos? Não. Desenvolvimento de quem? Das crianças. Ele falou o que todos queriam ouvir. Esse que é um pronome relativo. Ele está retomando o. Ele falou aquilo. Aquilo que todos queriam ouvir. Isso aqui é um pronome demonstrativo. É um pronome relativo retomando um pronome demonstrativo. Fábio, Fábio, João e José são irmãos. Este torce para o Flamengo, esse para o Vasco e aquele para o Botafogo. Não, sai fora. Essa frase aqui tá até errada. Por quê? Esse não retoma quando houver mais de um referente. Os únicos pronomes que vão retomar é o este, que retoma o mais próximo. Este aqui, ó, tá retomando José. Aqui sim. Este retoma José, que é o mais próximo. Aquele, deixa eu ver se eu consigo ir lá. Deixa eu ver, que a minha mesa é curta. Aquele tá retomando mais distante. Tá retomando Fábio. E esse aqui não retoma ninguém. O que eu tenho que colocar, que a gramática pede, é um numeral ordinal. Este posse para o Flamengo, o segundo, que é João, para o Vasco, e aquele mais distante para o Botafogo, o Fábio. Isso aí. Ajude-me a guardar essas bolsas no mercado. Coloque uma na geladeira, por favor. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque no simulado eu coloquei, quando eu coloquei aqui, eu não coloquei o termo entre depois da barra. Então, essa é a questão número 9. Ajude-me a guardar essas bolsas no mercado. Coloque uma na geladeira, por favor. Hum. Ah, sim. Essa daqui é a ridículazinha que tá falando que tá retomando o termo essas. Essas. Não, ele retoma esse termo aqui. Bolsas. Nossa letra E é a resposta. Ele pegou o boné do amigo e devolveu-lhe todo sujo. Quem devolve, vou até mudar de cor. Quem devolve, devolve o boné. Opa! Ele devolveu o boné ao amigo. Aí você aprende comigo lá na aula de pronome. De pronome. O que é isso, meu Deus?
pronome oblíquo, ih, deu um branco, como é que pode? Você aprende comigo na aula de pronome oblíquo que o, a, os e as retomam o objeto direto. Lhe e lhes retoma o objeto indireto. Aí você vê aqui comigo, ó, você vê esse seguinte aqui, ó. Esse a veio com preposição. Se o complemento vem com preposição, significa que ele é objeto indireto. Retomado pelo lhe, resposta, letra E. Tranquilo. Vambora, questão número 10. Essa é boa, olha. Assinale a opção que apresenta uma visão positiva de uma figura masculina. Aí, ó, isso é bem cara da FGV. O que que eu fiz aqui, ó? Coloquei homem, 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 homem e homem. Então todas têm a figura masculina. Só que existe uma diferença de você falar homem, ser humano, humanidade, e homem, figura masculina. Entendeu? É isso que eu tentei fazer aqui para que você esteja preparado lá para o dia da sua prova. Então vamos lá. Quando é figura masculina e quando é. Nossa, eu não sublinhei mesmo, não. É figura masculina e quando é um sentido de humanidade, né? Vamos lá. Para defender sua amada, um homem pode se tornar um leão, tá? Um homem, a humanidade para defender a amada, é isso que você tem que pensar. É a humanidade para defender a amada ou é um homem específico, aquela figura masculina, né? O homem. Aqui, ó, vamos segurar a letra A. Vivemos em um mundo masculino, mas o homem não seria nada sem uma mulher. A figura masculina não seria nada sem uma mulher? Vamos lá. Pensa comigo. Ó, a figura masculina é um homem específico. Ou a humanidade. A humanidade não seria nada sem uma mulher. Segura a letra B. Tá vendo? Confunde. FGV, geralmente você fica em dúvida entre duas alternativas. A inteligência do homem, surpreendentemente previsível. A inteligência da humanidade. Isso aqui é a humanidade. Na próxima aqui. Nada é mais satisfatório para um homem do que chegar em casa e ver sua família feliz. Ó, nada é satisfatório para um homem. Isso aqui eu tô falando de sentido geral ou eu tô falando do específico? Vamos lá, nada é satisfatório para o homem. Homem, humanidade? Eita, ou eu tô falando, ó, tá vendo? Confunde, ó. Ou eu tô falando, ó, do homem no sentido de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né? Ué, mas o homem, o sentido, professor, é do homem chegar e ver sua mulher, seus filhos, tá. Mas isso aí, pensa, né? Não tô sendo feminista, não, mas pensa. Não é satisfatório isso para qualquer pessoa, homem ou mulher? Então, ó, isso aqui, por mais que esteja implícito, eu tô falando também de humanidade. Humanidade. Um homem sem valor negocia sua honra por qualquer preço. Um homem, qualquer pessoa, professor. Isso aqui é a humanidade. E também, professor, que eu lembro que lá na. Ó, veio enunciado, tá? Lá no enunciado tá falando de visão positiva, tá falando de homem sem valor, então sai fora. Sai fora com essa daqui. Vamos voltar para aquelas duas lá. Ó, FGV se liga nos detalhes, olha só. Para defender sua amada, um homem pode se tornar um leão. Vivemos em um mundo masculino, mas o homem não seria nada sem uma mulher. O homem não seria nada sem uma mulher. Isso daqui, ó, tô falando desses dois extremos, né? Tá falando visão positiva de uma figura masculina. Ó, na verdade aqui eu tô enaltecendo a figura feminina, né? Vivemos em um mundo masculino. O homem não seria nada sem uma mulher. Então a mulher que está sendo vista de uma perspectiva positiva. Nossa resposta aqui é a letra A. Por que que é a letra A, professor? Porque olha só, para defender sua amada. Então eu já estou separando aqui os sexos, né? Igual na letra B. É que a letra B está enaltecendo a mulher. Defender sua amada. Um homem pode se tornar um leão. Ou seja, eu tô falando que esse cara aqui, ó, ele pode ser o brabo. Eu tô defendendo a figura masculina. Eu tô falando visão positiva. Ah, para defender a mulher, esse homem aí, ó, ele vai derrotar tudo, né? Vai enfrentar tudo. Então, ó, resposta à letra A.
Tranquilo? Ó, coisa linda de FGV que confunde, é isso mesmo, tá? Vai nos detalhes. FGV é banca de detalhe. Assinale a opção em que o termo destacado seja um adjetivo de estado. Na anterior estava na frente? Não. Tem que me atentar a isso. É, adjetivo indicando estado. Tá, o adjetivo ele pode ser pátrio, quando eu falo que eu sou carioca. O adjetivo, ele pode ser. Deixa eu pegar aqui. Foi. O adjetivo. Perdão, gente. O adjetivo, ele pode ser pátrio, quando eu trago aqui carioca. Eu posso também adjetivo indicando estado. Eu posso ter nesse sentido aqui, ó. Por exemplo. Nossa, gente, aqui tá entrando as coisas aqui na frente. Deixa eu ver se eu sair. Não, continua. Tá, eu acho que não tá aparecendo pra vocês não, que eu tô vendo aqui no slide, é que tem um negócio na minha frente que eu apertei alguma coisa aqui. É cara das tecnologias, não tô nas tecnologia não, mas vambora. Eu acho que não tá aparecendo. Se aparecer depois eu dou uma editada, eu dou um jeitinho aqui. Então vamos lá. O adjetivo ele pode indicar estado. Ó, pátrio, carioca, brasileiro, né? É aquele que não dá pra botar uma intensidade, não posso falar muito carioca, pouco carioca, não, ou é carioca ou é, entendeu? Ele pode ser também adjetivo, deixa eu ver aqui sem dar resposta, fazendo suspense. Ele pode ser um adjetivo de característica, característica, quando eu falo que o filme é chato, beleza, beleza. Então, ó, são os tipos, a semântica do adjetivo. A questão da FGV, ela não vai cobrar para você, indica o adjetivo, não. Ela quer saber o tipo do adjetivo. Então, estado, adjetivo de estado, é aquele adjetivo em que é momentâneo. Beleza. Passei mal com calor, mas agora estou bem. Estou bem, eu estou bem, tá caracterizando, na verdade, né? Na verdade, nem adjetivo, se a gente parar para pensar. Ó, estou bem. Bem não é bem um adjetivo. Bem é um advérbio, né? Como você está? Eu estou bem. Isso é um advérbio. Então, ó, letra B. Minha caneta estourou. Agora minha mão está azul. A tua mão é azul? Não. É um estado que ela se encontra. Minha mão está azul. Letra B. Esse homem é um bêbado. É sempre a característica dele. Característica permanente. Ele é bêbado. Ó, a ideia que a frase tá passando é o quê? Toda vez que eu olho pra esse cara, ele é bêbado, né? Então isso daqui, ó, é característica. Que dia lindo! Tá caracterizando o dia. Característica. Isso aqui confunde, ó. Ele mora nos Estados Unidos agora. Virou americano. Ah, enquanto ele tá nos Estados Unidos, ó, mas ele mora agora lá. Permanência. A característica, na verdade, ó, isso daqui é pátrio, né? Mas o que ele tá querendo passar é que agora que ele foi para os Estados Unidos, ó, é americano, esquece. Não é Estado, entendeu? Estado é algo momentâneo. A mão está azul. Vou lavar, entendeu? Então, ó, letra B é a nossa resposta. Número 12. Marque a opção. Nossa, o negócio não sai, que nervoso. Marque a opção em que a troca de posição dos termos não altera o sentido da frase. O que você aprendeu comigo, pessoal da mentoria, pessoal que estuda comigo? Já foi de cara nessa letra B aqui, ó. Novo professor. Sempre que novo e velho trocarem a posição, o que que acontece? Vai mudar o sentido. Ele quer o que não altera. Então o cara já descartou aqui, ó, a letra B. Sou o professor novo
que vocês tanto falam. O que que significa? É um professor de idade, de pouca idade. Sou novo professor. Novo professor, novo professor é o professor recente. Na verdade, esse é o sentido que deveríamos passar quando a gente fala dessa forma, entendeu? Então, quando vem professor novo, substantivo e novo, o que que significa? É pouca idade, é relação à idade. Sou um novo professor. Novo mais substantivo. Significa recente. Chegou agora. Beleza? Aí vamos aqui, ó. Vamos seguir. Carlos é um grande homem. Carlos é um homem grande. O que que a gente vai ter aqui, ó? Grande homem. É um homem, é um grande homem, entende? É um cara de valores. Homem grande é tamanho. Ele quer um que não altere. Lembrei-me do alegre tempo de infância. Lembrei-me do tempo alegre de infância. Isso daqui é a nossa resposta. A pobre mulher. Pobre mulher é o quê? Pobre mulher, desculpa. Pobre mulher é coitada. Mulher pobre é o quê? Sem recursos. O falso profeta gritava para a multidão. Falso profeta é que ele é mentiroso. É uma farsa. Profeta falso. Ah, verdade, deixa eu colocar aqui, porque eu ia colocar a mesma coisa depois. Isso daqui, ó. É, não é real. Profeta falso é mentiroso. Professor, mas eu não falo nesse sentido, não. Então, a gramática, a semântica das palavras, elas trazem esse sentido. No dia a dia, na oralidade, talvez a gente não fale desse jeito. Entendeu? Então, quando eu falo assim, ó. Ah, ele é o professor novo. Aí chega um senhor de 70 anos. Quer dizer o quê? Você usou da forma errada. Você deveria falar, é o professor, é o novo professor, né? Professor recente. Agora, quando você fala novo professor novo, quer dizer que é um professor de pouca idade. Entende? Gente que usa no dia a dia, na oralidade, de formas assim, corriqueiras. Vou nem falar errada para não brigar com o pessoal aí da linguística. 13. O narrador pode fazer parte da história, o narrador personagem, ou apenas ser um observador, narrador observador. A FGV, ela fala desses dois especificamente, tá bom? Marca a opção que o narrador também é personagem. Além dele observar, ele também participa da história. Meu Deus, Carmen para sem falar. Tô lendo o livro e o narrador pode trazer opinião. Pode, mas necessariamente ele tá lá? Não, aqui eu não consigo dizer. Tem que estar nítido que o cara tá no texto, tá participando da história. Sou suspeita para falar. Aqui ele colocou primeira pessoa. Mas acho que os chocolates que Ana saboreava tanto estavam deliciosos. O que que ele tá fazendo? Ele tá observando a Ana. Ele não tá falando que ele tá lá. Tá fora. Posso te dizer uma coisa, caro leitor? Acredito que todos nessa história sejam loucos. Inclusive eu estou ficando louco só de narrá-la. Ó, ele não tá falando que tá participando. Ele tá narrando e conversando com o leitor. Mas não quer dizer que ele tá lá. Entendeu? Isso aqui, quem costuma fazer muito isso é Machado de Assis. Uma caminhada que parecia não ter fim. Todos caímos na armadilha desse papo de logo ali. Tudo que eu preciso agora é encerrar a história. Não, essa tá fora. Letra D. Ele tá mostrando que ele participou. Ele falou: "A caminhada não tem fim. Todos caímos na armadilha, todos fomos junto com a pessoa, com esse papinho de logo ali", entendeu? Eu também caí. Esse é narrador personagem. Número 14. Olha que questão enorme, o cara se desespera. Ele tá falando o seguinte: detalhamento da tese é o fundamento, né? Fundamentar a tese. Esteja de forma subjetiva. O que que é subjetiva? Subjetiva é opinião do autor. Isso significa o quê? Tem duas formas de você sustentar. Quem faz redação, inclusive no meu curso
da mentoria, ele também tem a parte da redação, né. Quem faz redação vê comigo o seguinte, que você tem 2 fundamentos no seu desenvolvimento. O primeiro fundamento é só para você sustentar o seu tópico frasal, ou seja, eu tenho a ideia, quando eu falo, por exemplo, eh, a poluição é causada por conta dos lixos nas ruas. Quanto mais as pessoas jogam lixo, alaga e polui o meio ambiente. O que que eu fiz? Eu falei da poluição, que é por conta do lixo nas ruas, e fundamentei essa ideia. Só que é minha opinião, é aquilo que eu observo. Aí depois, quando eu falo 50% dos policiais são treinados, das guardas, né? São treinadas para multar. O que que eu fiz? Eu trouxe porcentagem, eu trouxe um fundamento, uma concretização. E isso daí é um fundamento objetivo. Porque não tem essa de não concordo. Não, é uma pesquisa, entendeu? Ele quer subjetivo, que não seja pesquisa. Eita, caiu aqui, peraí. Vamos lá. Foi? Foi. Vamos lá. Aqui eu já vi porcentagem. Aqui tá fora. Ó, o uso de câmeras nas fardas policiais é essencial para a segurança da população e defesa dos próprios policiais. Uma pesquisa divulgada, pesquisa é objetivo, não tem de discorda. Ah, essa pesquisa não acho que seja não. Não, não é isso, é pesquisa. Entendeu? As infecções. Ah, tá fora. As infecções sexualmente transmissíveis devem ser assunto em sala de aula, principalmente no ensino médio, visto que é nessa idade que os jovens começam a ter uma vida sexual ativa. Quanto mais cedo o jovem fica sabendo dos perigos do sexo sem proteção, melhor, pois ele irá se prevenir e evitar doenças físicas e psíquicas. Isso é fundamento subjetivo. Não tem não tem, pesquisa, dados, nada. Eu só estou trazendo as informações. C, uso de celulares, blá blá blá. Vai para a segunda parte, ó. Uma pesquisa divulgada, não, tá fora. O papel da Polícia Federal é essencial, blá 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 blá. Ó, entre janeiro e novembro deste ano foram registrados 3.507, 7%. Não, sai fora. Eu quero subjetivo. Infelizmente, os casos de feminicídios ainda acontecem no país. A Lei Maria da Penha, eu vou falar, não concordo, não tá lá. Não, tá sim. Abre em qualquer site que você encontra. Letra B é a nossa resposta. Última questão, o que que a gente tem aqui, ó? Olha essa, olha. Observe as informações a seguir. O princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. É o princípio da igualdade que diz isso. Tá. Somos todos iguais. Afirmativa número 2. Somos todos iguais, porém alguns são mais iguais que os outros. George Orwell. O que que eu tenho aqui, ó? Isso aqui é uma questão de intertextualidade. O que que é isso? São textos conversando. Textualidade. Quando a gente tem uma questão de intertextualidade, ou os textos eles se complementam, ou eles se opõem, ou eles exemplificam, né? Para que foi isso daí, ó? O princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Você que estuda direito, aí, direito constitucional, direito da igualdade, né? Aquele que é desigual tem que dar direito até que ele consiga chegar na mesma proporção que eu, né? O cara que está trabalhando na mesma empresa que eu, sem o braço, eu tenho que dar condições para que ele se iguale às minhas condições. Isso aí, professor de direito sabe te explicar melhor. Somos todos iguais, porém, alguns são mais iguais que os outros. Ele está falando o quê, ó? Princípio da igualdade. Só que não acontece como deveria acontecer. Ele está trazendo uma ressalva, né? De acordo com as informações acima, assinale a afirmativa correta. O pensamento de obra exemplifica o princípio da igualdade, só no começo, né? Somos todos iguais. Só o começo. Mas não o pensamento inteiro. Não existe resposta meio certa. Já que há pessoas que podem ser tratadas de forma desigual, é comum que haja distinção entre os iguais? Não está falando isso. Está falando que não deve ter. Principalmente o primeiro texto, né? A frase de Orwell não explicita, não explicita o elemento e por isso não segue o mesmo raciocínio que o princípio da igualdade, ó. Não explicita, ou seja, não.
explica, né? Não detalha. Explicitar é detalhar. Ele não detalha. Vamos lá, vamos ver se detalha. Tá falando que as pessoas diferentes têm que ser tratadas de forma desigual. Tá. E essa frase aqui de Orwell, ela tá detalhando? Não. Ele tá trazendo a mesma informação, né? Somos todos iguais. Aí depois ele fala, porém, todos, alguns são mais iguais que os outros. Ou seja, alguns são tratados de forma diferente, só que para melhor, né? Uns são tratados melhores do que os outros. Não é para ser assim, é para ser todos iguais, né? Então, ó, não segue o mesmo raciocínio que o princípio da igualdade. Não, o princípio da igualdade ela tá falando que as pessoas têm que ser tratadas de forma desigual. E ele tá falando, alguns são mais iguais que os outros, ou seja, alguns têm mais privilégios do que os outros. Segura a letra C. O princípio da igualdade trata as pessoas de uma forma generalizada. Não, não. Ele está falando que quem é desigual tem que ser tratado desigual. A frase de Orwell é um desrespeito ao princípio da igualdade. Não. Ele está fazendo um alerta. Ele não está desrespeitando. Quem desrespeita é aqueles que fazem o que ele está falando, né? Alguns são mais iguais que os outros. Isso sim. A resposta é a letra C. Entende? Ó, não, ó, ele não explicita, né? Ele não tá detalhando, tá dizendo a mesma coisa. Somos todos iguais. Beleza, o princípio da igualdade são todos iguais. E quem é diferente tem que ser tratado de forma desigual. Alguns são mais iguais que os outros, né? É o que ele tá falando. Não segue o mesmo raciocínio que o princípio da igualdade. Por quê? Ele tá trazendo uma ressalva, né? Então, ó, esse aqui, ó, foi o nosso simulado. Simulado, primeiro simulado, teremos outros. Primeiro simulado do MPU. MPRJ também, porque é a mesma banca, né? Então, trabalhando com a FGV, vendo esses detalhes, se atentando aos detalhes, você precisa de um direcionamento para a FGV, tá? Dá para sair estudando igual um louco, não. Português da FGV é diferente, dá mais para bancas, para concursos de alto níveis. Então, vamos junto, a gente se vê no próximo simulado. Vai me seguindo aí nas redes sociais. Faça o simulado, faça exercícios e até logo.